Boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem estas conferências. Este é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo. Este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, este trabalho nos leva ao nascimento do Cristo íntimo, ao segundo nascimento, que é o objetivo da nossa existência, é o objetivo deste trabalho. É fazer com que o Cristo nasça no nosso interior, fazer com que o nosso Cristo íntimo nasça. Então, o tema número 38 do temário de fase A, que é o difícil caminho e o trabalho crístico. Então, este trabalho foi representado fisicamente no mundo físico pelo Mestre Jesus, o Cristo. Ele viveu publicamente o que um iniciado que faça o trabalho da autorrealização vai viver internamente. Então, isso tudo que foi vivido e o que se conhece da vida do próprio Mestre Jesus é o ensinamento que ele veio para nos entregar e nos entregou. É o ensinamento para o trabalho do nascimento do Cristo. O Cristo não é uma pessoa, não é um personagem. Cristo é uma força que palpita em todo o universo, em todas as coisas, palpita essa força, está latente essa energia, esse fogo crístico, e está latente em nós. Está latente em todo ser humano, em tudo o que vive. E, é claro, está latente em todos os seres humanos. Então, se as pessoas que nos escutam quiserem contatar conosco, podem fazer pelo nosso WhatsApp, que é então onde nós podemos passar melhores informações, esclarecer as dúvidas. E o nosso número é este: 55 o Brasil, 62 é a região, e o número é 991 92 9355. Então, através desse número, nós poderemos levar mais informações, mais conteúdos sobre os temas tratados aqui. Porque desta forma virtual nós não temos condições de entregar as práticas detalhadas. Porém, nós fazemos estas conferências e servem como um chamado para que aquela pessoa que queira aprofundar-se um pouco mais nestes assuntos, que nos escreva para este número, que nós, com muito prazer,
daremos as informações complementares. Então, o trabalho de autorrealização íntima no ser, este trabalho nos leva ao nascimento do Cristo, do nosso Cristo interno. Esse Cristo nasce no interior do homem quando se trabalhou bastante sobre si mesmo. Então, nós temos, todos, seres humanos, temos um lado oculto, temos uma lua oculta no nosso interior, um lado que nós não conhecemos e que é o que, então, deve ser o nosso objetivo, conhecer esse lado oculto. Então, aí estão os nossos defeitos psicológicos. Todos os nossos defeitos psicológicos estão nessa nossa lua oculta, nessa nossa psique múltipla. Aqui está os nossos 7 pecados capitais. Então, esses pecados capitais, que são a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria e a preguiça, esses 7 pecados capitais se subdividem em milhares de defeitos menores, manifestações sutis na nossa vida diária. Então, esse é o lado que nós não conhecemos, o nosso lado oculto, que está dentro de nós. E se alguém nos dissesse que temos um determinado defeito, nós até nos ficaríamos chocados, não acreditaríamos, não aceitaríamos que temos tantos defeitos no nosso interior. Então, esse é o nosso lado oculto. Então, isso que nós vemos nas outras pessoas, nós criticamos nas outras pessoas, apontamos os erros de outras pessoas. Isso é o que nós temos no nosso interior. Então, nós somos uma multiplicidade. Nós somos múltiplos. Temos muitos defeitos. E é justamente sobre esses defeitos que nós precisamos trabalhar para nos conhecer a nós mesmos. Eliminar esses defeitos, porque é possível eliminar, e liberar a nossa essência. Liberar a essência que nós temos presa nesses defeitos psicológicos. Então, com esse trabalho de eliminação do defeito, da liberação da essência, quando se tem uma boa quantidade de essência liberada, então desperta um fogo na coluna vertebral e então começa a criar os corpos internos. E isso se faz com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é justamente a eliminação dos defeitos, e o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento de forma gratuita
a todas as pessoas que queiram disponibilizar esse ensinamento para todos. Então, com esse trabalho, se criam esses corpos, se criam os corpos solares, os corpos internos, se cria restaura o corpo físico, o corpo vital, se cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, este trabalho significa a primeira montanha, que o trabalho de autorrealização é composto por 3 etapas, que são chamadas montanhas. Então, esse trabalho, o trabalho de criar esses corpos solares, o primeiro trabalho, é a primeira montanha. Então, para fazer a segunda montanha, é preciso que nasça dentro do iniciado uma força superior, uma força mais potente. Então, essa força é o Cristo, é a força do Cristo. O Cristo nasce no interior do iniciado como um menino, e é justamente o que o Mestre Jesus demonstrou na Terra Santa, com todas as suas vivências, tudo o que ele viveu na Terra Santa. Um iniciado que fizer esse trabalho vai viver internamente, vai viver nos mundos internos, não vai viver publicamente a morte, não vai viver a crucificação, porém vai viver internamente. Externamente, no mundo físico, o iniciado vai passar por críticas, é rechaçado, não é aceito. Então, tudo aquilo que o Mestre Jesus viveu lá, vai o iniciado viver no mundo físico. Então, o Cristo nasce no interior do homem, e as pessoas, o mundo não vê esse Cristo, não reconhece esse Cristo, não reconhece essa força. Então, como o iniciado faz mudanças, ele muda completamente o seu comportamento, a sua forma de viver, as pessoas não aceitam, criticam e rechaçam. No entanto, esse iniciado está fazendo essas mudanças internas, essas mudanças que aparecem, que se refletem no mundo físico, na sua vivência, na sua própria forma de viver. Essas mudanças não são aceitas pelas pessoas, não são aceitas pelo mundo, não são aceitas pela sociedade. Então, a sociedade tem a sua forma de ver, tem os seus conceitos, tem os seus códigos, tem as suas normas, e essas normas vão contra a forma de viver do Cristo, a forma de viver da pessoa que teve o nascimento do seu Cristo íntimo, verdadeiro, que nasceu realmente. Então, o iniciado é criticado, é rechaçado,
não, a sociedade, o ser humano, as pessoas, o mundo comum e corrente não aceita, não compreende e não quer. Então essa pessoa, esse iniciado, que no caso é um iniciado, porém o mundo não vê essa pessoa como um iniciado. Ela vê como qualquer pessoa. E as mudanças ocorrem internamente e isso se reflete externamente. Então, o iniciado começa a viver de forma diferente, de forma revolucionária, e as pessoas rechaçam essa forma de viver, de se expressar, de se manifestar, porque foge dos princípios estabelecidos, dos códigos de moral, das normas de conduta. E então o iniciado não é aceito, não é bem recebido na sociedade, no mundo comum e corrente. Então as pessoas, a humanidade, adora o Cristo, porém não conhece o que é realmente o Cristo. O que a sociedade, as pessoas adoram é um Cristo estátua, um Cristo histórico, um Cristo que se descrevem nas Escrituras externamente. Então, esse Cristo as pessoas dizem que amam e dizem que Ele nos ama, porém, esse é a forma externa do Cristo, que internamente o Cristo é o real, é a verdade. E então as pessoas adoram esse Cristo estátua, esse Cristo histórico, e não reconhecem no iniciado o verdadeiro Cristo. Não reconhecem que o iniciado que fez com que o Cristo nascesse no seu interior, as pessoas, o mundo não aceita, o mundo rechaça. Então, este trabalho é um trabalho que se faz com os três fatores. Se faz com a morte psicológica, que é descobrir os defeitos psicológicos e eliminar. Então, o trabalho se inicia com a autoobservação. Então, com a morte dos defeitos vai se liberando a essência. Então, quando a pessoa fez a primeira montanha, ela, para fazer a segunda montanha, precisa escolher, precisa decidir por qual caminho vai. Se vai pelo caminho direto, que é o caminho que leva ao Cristo, ou se ela vai então pelo caminho da espiral, que leva ao Nirvana. Então, o caminho direto vai levar o iniciado à autorrealização íntima do ser, e o caminho da espiral vai levar o iniciado ao Nirvana, que é onde, na verdade, o trabalho fica estancado. Então, o Cristo, esse Cristo, esse iniciado que despertou, que fez com que o Cristo interno, o Cristo íntimo, nascesse no seu interior,
vai receber no mundo físico muitas reprovações, será caluniado, será injuriado, será de forma muito mal, será mal recebido no mundo físico. As pessoas não compreendem. Então, esse trabalho é o trabalho do fio da navalha. Então, essa simbologia do fio da navalha é de que o iniciado não pode errar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele deve caminhar no fio da navalha. Então, não pode escorregar, não pode deslizar para nenhum lado. Então, é um trabalho muito duro, é um trabalho difícil. Então, o título da conferência é O Difícil Caminho e o Trabalho Crístico. Então, tudo que o Cristo viveu, o Mestre Jesus viveu, tudo o que se conhece e o que não se conhece, aquele sofrimento, aquelas perseguições, as calúnias, tudo esse iniciado vai viver, vai aparecer na vida dele, ele vai passar por esses obstáculos, vai passar por essas dificuldades. Porém, ele deve continuar firme, deve continuar no trabalho de eliminação dos defeitos. Então, quando o Cristo nasce, que o iniciado escolheu o caminho direto, que é o caminho que leva ao Cristo, que dá continuidade ao trabalho. Então, o Cristo, esse Cristo que nasceu no interior do homem, vai se encarregar de toda a máquina humana e vai se encarregar da eliminação dos defeitos psicológicos. Então, se o Cristo nasceu, quando o Cristo nasce, já o trabalho estará garantido, o trabalho estará seguro, porque será o Cristo que vai eliminar esses defeitos psicológicos. Ele vai se encarregar de eliminar todos os defeitos psicológicos. Ele vai tomar posse da máquina humana, vai se encarregar de todos os centros da máquina humana e o iniciado deve dedicar o seu tempo a esse trabalho, dedicar todo o seu tempo a esse trabalho. Então, isso faz com que o Cristo vá, então, eliminando todos os defeitos, vai eliminar todos os defeitos e liberar toda a essência. Então, esse Cristo vai salvar no nosso mundo interior. Então, o Cristo é o Salvador do mundo. Se diz, se conhece e se propaga que Cristo é o Salvador do mundo, que Cristo veio para nos salvar. Porém, ele está se referindo aí a essas escrituras, que o Cristo é o Salvador do nosso mundo interior. O nosso Cristo íntimo é o Salvador do nosso mundo interior. É o nosso Salvador profundo. É Ele que vai nos salvar. O fato do Cristo ter nascido em Belém não nos salva. O que acontece
é que o Cristo veio para ensinar o caminho da salvação e não veio para nos salvar. O Mestre Jesus não veio para nos salvar, ele veio para nos ensinar o caminho da salvação. Então, quando nós trabalhar sobre nós voluntariamente, conscientemente, eliminando defeitos, esse nosso Cristo íntimo nasce no nosso interior e será o Salvador do mundo, do nosso mundo interior. Então, o Cristo, ao nascer em Belém, não nos salva, ele nos ensina o caminho para a salvação. E então isso está confundido, está mal explicado. E a humanidade acredita que se acreditar no Cristo, se crer no Cristo, se aceitar o Cristo, será salvo. Porém, temos que aceitá-lo no nosso interior. Temos que aceitar e fazer esse trabalho para que ele nasça no nosso interior e assim nos salve. É esse nosso Cristo íntimo que vai nos salvar. Então, este ensinamento nos leva a aprender como conseguir a nossa salvação, conseguir a própria salvação. E não é o fato de um mestre ter nascido e ter morto e ressuscitado que vai nos salvar. Ele nos ensinou o caminho e todos devemos fazer o trabalho, fazer com que o Cristo nasça, e o Cristo nascendo, ele vai morrer e vai ressuscitar em nós. Então, quando o Cristo entrou em Jerusalém, ele entrou montado num burro. Então, esse burro representa a mente, que nós devemos dominar a mente, devemos montar no burro e dominar a mente, que é simbolicamente o burro simboliza a mente. Então, o Cristo, nascendo no nosso interior, vai dominar a mente. Porém, nós temos que eliminar os defeitos para que o Cristo nasça. Temos que fazer um grande trabalho para que o Cristo nasça no nosso interior. E assim, o Cristo vai se encarregar, vai tomar as rédeas, vai tomar a direção, o comando da máquina humana, de todos os centros. Ele vai dominar, ele vai se apossar da máquina humana e vai então nos conduzir ao verdadeiro trabalho, ao trabalho que nós viemos fazer. Então, tudo o que o Cristo viveu é ensinamento e não é uma vivência que vai nos salvar. É o ensinamento que, se nós praticarmos, nós chegaremos à salvação. Então, a salvação se conquista com o trabalho de morte psicológica, com o trabalho de nascimento e com o sacrifício pela humanidade. Então, nós acreditar que estamos bem no trabalho, isso indica que nós não estamos bem. Quando nós pensamos que vamos bem, é porque vamos mal. E quando nós estamos lutando e pensamos que vamos mal, é porque vamos bem. Então, isso é
se nós refletir nessa inversão, nós vamos compreender que quando nós achamos que estamos bem, nós estamos adormecidos e não percebemos que estamos mal. E então isso nos leva ao engano, nos enganamos com isso. E quando nós lutamos e estamos querendo trabalhar e acreditamos que não estamos conseguindo, aí é porque se vai melhor. Então, este trabalho, este ensinamento nos ensina, nos leva a cumprir com o objetivo da nossa existência, que é a autorrealização íntima do ser, que é o nascimento do Cristo no interior do homem. O Cristo íntimo deve nascer e se desenvolver. Então, o que o Mestre Jesus entrou em Jerusalém montado num burro e foi expulsar os mercadores do templo, esses mercadores são os defeitos psicológicos, os nossos defeitos psicológicos, que o nosso Cristo íntimo, nascendo no nosso interior, vai expulsar esses mercadores do templo, porque nós somos um templo. E esses mercadores são os nossos defeitos psicológicos, que comercializam com tudo, até mesmo com o próprio ensinamento. Então, existem muitas escolas, que tinham este ensinamento puro e por causa do comércio que se passaram a cobrar pelo ensinamento, então comercializam com o ensinamento. Essas escolas perderam a originalidade e já não servem, esse ensinamento já não serve para se chegar à autorrealização. O ensinamento deve ser entregue puro, completo e sem acrescentar e nem tirar nada. E gratuito, de forma gratuita, sem esperar, sem pedir, sem nada em troca. Então, este ensinamento, que hoje se entrega com o nome de conhecimento de si mesmo, é a chave, ou são as chaves para se chegar à autorrealização íntima do ser, ao nascimento do Cristo, que é então o objetivo da nossa existência. E para fazer isso é preciso então começar um trabalho de autoobservação, observar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que queremos falar, as nossas emoções, os nossos desejos, observar tudo isso, que aí está a manifestação dos defeitos. Então, esses detalhes são os que devemos eliminar com o trabalho de morte psicológica. Então, quando se começa a observar, perceber os defeitos, se pede à nossa Mãe Divina, porque nós todos temos uma mãe física e um pai físico, e temos uma mãe espiritual e um pai espiritual. Então, essa mãe espiritual é a nossa Mãe Divina Kundalini, que fará o trabalho de eliminar os defeitos psicológicos. Porém, nós precisamos
encontrar esses defeitos e pedir que ela elimine. Então, ela eliminando vai liberar uma partícula de essência. E essa essência, nessa essência está essa força crística, que mais tarde, quando se faz a primeira montanha, no final, no início, para iniciar a segunda montanha, deve nascer então o Cristo íntimo. Esse Cristo nasce como um menino, como foi representado na Terra Santa, e vai se desenvolvendo em tamanho físico e em faculdades, poderes, sabedoria. Esse Cristo vai se desenvolvendo. E essa sabedoria vai sendo expressa pelo iniciado para ensinar outras pessoas. Então, a força que tem o iniciado vem do seu Cristo íntimo. Então, esta é a conferência de O Difícil Caminho e o Trabalho Crístico. Então, o caminho não é fácil, mas não é impossível. É o caminho da autorrealização, é o caminho da cristificação. Então, aquelas pessoas que queiram interagir conosco devem nos escrever neste número WhatsApp, que nós, com muito prazer, vamos dar maiores informações, maiores esclarecimentos. Muito obrigado a todos e até a próxima.